Essa primeira palavra, ela é um pouco mais extensa, como foi a semana passada. Então, olha só. Vamos já dar início a ela. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal no céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer um bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Bom, você observa que ele foi até áspero aqui. Porque ele era o sinal. O sinal estava diante deles. E eles não estavam reconhecendo. Milagres e milagres já tinham sido feitos. Mas eles ainda queriam um sinal. Então Jesus, ele fala sobre o tempo. E que eles sabiam interpretar o tempo, o céu, a mudança do clima. Então, muito interessante essa passagem. A primeira coisa que observamos é que o tempo carrega sinais. O tempo carrega sinais. Cronos e Kairos podem ser discernidos. Cronos é uma palavra para o tempo natural. O tempo natural. Hoje é domingo, 14:04. O 7º jejum dos meus projetos de conquistas. E o Kairos para o tempo espiritual, que é o tempo de Deus. Quando a gente fala, é o Kairos de Deus, chegou o Kairos de Deus, nós estamos falando do tempo de Deus, é o tempo espiritual. Assim como existe um tempo que governa o mundo físico, que é o Cronos, também existe um tempo que governa o mundo espiritual, que é o Kairos de Deus. O discernimento do Cronos, que é o tempo natural, não afeta o Kairos, que é o tempo espiritual, que é o tempo de Deus. Mas o discernimento do Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo espiritual, pode revolucionar o Cronos. Quer dizer, o Kairos afeta o Cronos, que é o tempo natural. A falta de discernimento atrasa a obra de Deus na vida de muitas pessoas. Como também o discernimento do tempo acelera. Então, quando nós falamos dessa aceleração, é uma promessa. É Deus falando. Eu vou fazer. Mas Ele não vai fazer sozinho. Porque esse tempo está exigindo algo de mim. E é isso que nós temos que acompanhar. O que Deus está me pedindo, que tem capacidade de acelerar o que Ele quer fazer na minha vida. Então, para cultivar espiritualidade,
é necessário discernir os sinais dos tempos. Cada tempo tem o seu sinal. O tempo, seja físico como espiritual, permite também uma leitura, uma previsão. O tempo dá sinais, permitindo posicionamento mais adequados. Por exemplo, pelas escolhas que líderes e governantes estão fazendo, nós podemos prever o clima espiritual que está sendo gerado. Dá para ver o que está sendo gerado. E, obviamente, que a igreja está aqui para se colocar na brecha e não ser passiva em relação ao que está acontecendo. Porque se eu simplesmente seguir a minha vida de acordo com o que tudo está, com as decisões que estão tomando, e eu aceitar e não me posicionar espiritualmente na vida, eu acabo sendo levada. E Deus nos chamou para um posicionamento firme na vida, no Cronos, para que o Kairos me afete poderosamente. E o que ele está pedindo para eu fazer agora? O que ele está requerendo de mim? Né? Então, pelas escolhas de líderes e governantes, que líderes e governantes estão fazendo, não é difícil você prever o que acontecerá num futuro próximo, espiritualmente falando. Porque o mundo espiritual domina. E como que eu estou me posicionando agora? Eu estou me aproximando mais de Deus? Eu estou me separando ainda mais? Porque Deus lida com as coisas. E qual a resposta que eu estou dando? Diante dos sinais que eu vou vendo. Eu estou passiva, inerte? Ou eu estou indo a Deus e dizendo, Senhor, me dá discernimento, me ajuda, aquilo que cabe a mim, eu quero fazer, eu quero me posicionar, para que o Senhor, eu possa ver a sua bondade, para que o Senhor me livre, para que o Senhor me guarde, para que eu tome as decisões certas naquele momento, né, necessário. É interessante, quando a Bíblia fala sobre o dia da visitação, que foi previsto por Jesus em Mateus 24, quando Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém e fala que eles não reconheceram o dia da oportunidade, nós falamos muito dessa palavra o ano passado. O Senhor olhou para Jerusalém e ele chorou. E falou, né, da tristeza dele, de Israel não ter reconhecido a oportunidade que estava tendo. E ele falou, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha junta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, muitas vezes o Senhor está nos chamando, a oportunidade de nós fazermos uma entrega, fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer, nos aproximarmos dEle mais, dar o que Ele está pedindo.
A oportunidade está lá, ele está dizendo, é agora. Agora, por exemplo, os meus projetos de conquistas. É óbvio que uma pessoa que está aí plantando desde o início do ano, ela vai ter um ano diferente. Obviamente, se ela não retroceder nas escolhas dela, é claro. Mas é claro que ela vai ter recompensa. Quando eu vejo pessoas que não têm esse compromisso com Deus, eu sei que essa pessoa perdeu a oportunidade da vida dela. Porque esse tempo, ele não vai voltar nunca mais. É aquela história quando alguém fala, tem outro propósito. Não existe isso. É isso que falta em muita gente. O discernimento. O outro eu faço, isso eu faço. Não existe, eu nem sei, o amanhã não me pertence. Deus está esperando de mim um compromisso agora, no dia que se chama hoje. No tempo presente. E como eu comecei meu ano, quais as escolhas que eu tenho feito, quais os plantios que eu tenho efetuado. A obediência, a entrega, enfim, é agora. Eu não posso jogar e depois eu vejo, não existe isso. Ou seja, tem gente que vive assim, é por isso que não tem como a vida dessa pessoa ter o progresso que ela poderia ter. Porque não há essa entrega na oportunidade que a pessoa tem, né? E por que Jesus chorou? Porque o povo não discerniu o tempo. Então viria uma destruição que veio, né? A história conta que no ano 70, Tito, o general Tito, foi e destruiu com tudo aquilo, quebrou, destruiu o templo, Jerusalém, foi uma destruição. E hoje, muitos estão inertes e sem discernimento. Passivos às coisas que estão acontecendo. Consequentemente, não agem à altura do momento. Né? Não dão o que aquele momento está exigindo. O futuro pode ser previsto quando você sabe ler os sinais. O tempo também, ele estabelece o clima, a atmosfera espiritual, que envolve a todos. Por isso que a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ter a mente de Cristo, a direção do Espírito. Porque você pode estar com uma mente tão obsoleta, com uma mentalidade tão obsoleta, você não consegue, porque a gente vê com os olhos do nosso entendimento, da nossa mente. O que eu falei cedo? Cada um anda de acordo com a luz que recebeu. E se você não amplia esse entendimento, você não tem como ampliar essa luz, essa clareza. O clima estabelecido por Deus requer uma mente continuamente renovada, consequentemente, a linguagem adequada para aquele momento. A palavra certa. Eu vejo cada tempo, cada propósito, por exemplo, dá para eu perceber as palavras, qual é o clima espiritual. Para onde o Espírito está levando a igreja. Porque por mais que eu queira pregar uma outra coisa, eu não consigo. Por mais que eu até planeje, eu penso, vou falar sobre isso e tal, a hora que eu vou preparar, esquece. Não flui, não acontece. Então você tem que perceber, discernir qual é o clima espiritual? O que o Espírito está falando?
O que alinha o corpo é a cabeça. Por isso que nós precisamos da mente de Cristo. O que alinha o corpo é a cabeça. Quem é o nosso cabeça? Cristo. Por isso nós temos que ter a mente de Cristo. Alinhar-se com o tempo de Deus tem a ver com aquilo que nós precisamos soltar. Tem coisa que eu tenho que pegar, que é o que Ele está me dando, e tem coisa que eu tenho que soltar. Sem isso não existe mudança de ciclo. Você vai acabar usando, que é um exemplo que eu dei aqui, roupa de inverno no verão, roupa de verão no inverno, espiritualmente falando. E tem gente que espiritualmente elas estão assim. Elas estão totalmente desalinhadas com o clima, com o tempo de Deus. Elas não estão discernindo e elas não estão dando. Elas estão vivendo a despeito do que Deus está mostrando, dos sinais que Ele está dando. Então, o clima é uma realidade constante que define os ciclos da vida. Exige todo um estilo de vida adequado, uma roupa adequada, uma alimentação adequada, que é o que eu estou falando. O alimento que Deus Ele traz para a igreja, a gente vê que vai mudando. Concentra mais nisso aqui, eu vejo, Deus bate aqui, esse é o assunto. É isso aqui. Tem uma roupa espiritual adequada. Que a gente tem que, nós precisamos discernir uma moralidade adequada também. Por que uma moralidade adequada? O que é pecado, obviamente, mas tem coisas que Deus vai trabalhando em etapas com a gente. Que talvez até o ano passado havia uma tolerância pelo seu nível de consciência. Mas aí quando Deus começa a puxar um pouco mais e coisas que antes você não via como importantes, agora Ele está purificando, Ele está exigindo mais. Entende isso? Ele começa a exigir mais. Então, aí Ele começa a apontar para você, não, isso aqui você vai parar. Todos nós, no nosso processo de fé, passamos por isso. Né? Às vezes, coisas que antes passavam, porque você ainda era um bebê, ou depois já era um adolescente espiritual. Mas aí chega um momento que Deus diz, Ele vai te levando para aquele nível onde uma pequena coisa aqui, o corte, a ponta do manto do Saul já vai causar uma sensibilidade você vai ter, que você vai perceber, não posso. Isso não posso mais. Isso não cabe mais. Não é adequado. Não é mais. Para você ter uma noção, eu me lembro de uma mulher que ela contou, ela tinha 2 funcionárias na casa dela, e antes ela andava dentro de casa, muito à vontade, é a casa dela, obviamente. E ela disse que um dia, por conta daquelas pessoas que trabalhavam para ela, e outras pessoas que chegavam, ela sentiu do Espírito Santo que a imagem que ela estava passando, pelo que ela falava, não era adequado. Então, ela usava alguns shortinhos muito curtinhos, e ela
ia atender a porta, ela ia para lá e tal, e para cá. E ela um dia disse, eu estou dizendo dela, estou contando, cada pessoa tem uma experiência com Deus. Alguém vai dizer assim, nossa, mas eu estou na minha casa. Então, mas ela tinha pessoas de fora, que ela estava evangelizando aquelas pessoas. E um dia o Senhor mostrou para ela, tocou no coração dela, que era para ela se cobrir mais, porque ela estava falando a coisa certa, mas o estilo de vida, o procedimento dela ali, estava de alguma maneira tirando o que ela estava botando, roubando a credibilidade dela. Então, assim, eu dou um exemplo que para alguns é um exemplo bobo até, e não é. Não é. Quando Deus começa a nos levar para um nível mais alto, nós somos crentes. O que nós falamos cedo? Nós falamos muitas coisas, mas dentre elas, que ser crente é sofrer. Porque muitas vezes o que Deus vai pedir para você é algo que vai doer na sua carne. Crente, adoração é sacrifício, é entrega. Então, muitas vezes, Ele vai pedir algo para você que não é confortável. Ele vai mostrar para você algo que Ele quer, Ele vai exigir um nível mais alto, que para a sua carne vai ser sofrido, vai ser desagradável. Você não vai gostar. E aí, qual é a escolha que nós vamos fazer? Aí alguém pode se incomodar e dizer, bispo, você está exagerando e tal. Não, eu não. Eu não. Eu não. É que a nossa sociedade está num nível de insensibilidade, de passividade para as coisas do mal, por conta do hedonismo, que as pessoas, uma mínima coisa que você fala, elas já julgam como um exagero. Mas o nível de santidade que Deus vai requerendo de nós é cada vez mais alto. Isso é ser crente. É você sacrificar, é você renunciar, é você muitas vezes sofrer. E o que está escrito? Se você sofre, sofre por ser um crente. Então, muitas vezes você não quer perdoar, você não quer aceitar algumas coisas. Eu falei cedo que há coisas que você pode, assim, tirar da sua vida. Como usei o exemplo de Davi. Ele podia tirar a saúde da vida dele, assim, com um estalar de dedos. E porque ele não fez e ele escolheu continuar sofrendo, indo para cavernas, para fortalezas no deserto? Porque ele queria obedecer a Deus. Todavia, com Golias, por exemplo, e outros inimigos, ele não foi passivo. Ele não engoliu o que o Golias estava fazendo. E hoje o que a gente vê é uma dificuldade de se submeter, da pessoa se submeter a Deus, e isso leva a quê? A uma passividade em relação às coisas do mal. Então a pessoa começa a permitir que ela seja levada mesmo. Ela vai aceitando, é onde muitos aceitam uma doença, aceitam um problema que nunca se resolve, aceitam um vício emocional. Gente, a quantidade de pessoas, estou falando crentes, na pornografia, isso virou uma epidemia.
Como que uma pessoa que diz que está ouvindo a palavra continua na pornografia? Você vê o nível de passividade. Olha o nível de passividade. A pessoa simplesmente ela vai se entregando passivamente aos seus impulsos, aos seus desejos, e assim vai. E assim vai. Então, obviamente que você, claro, que você tem você está na sua casa, você tem uma liberdade, mas estou contando essa história que eu me lembro dessa mulher me contar isso, que ela não estava, Deus mostrou para ela que o testemunho que ela estava dando estava tirando a maneira dela se colocar ali, se vestir, estava tirando, matando o testemunho que muitas vezes ela dava de Deus, falando, etc. Porque é aquela história, você muitas vezes está rodeado, você tem uma pessoa que não tem, é o fraco, e é a prova do seu amor, quando algumas coisas você acaba renunciando por amor ao outro, que às vezes não tem estrutura para aquilo. Deus nos ensina, Ele fala, é esse nível de sensibilidade que nós precisamos adquirir na nossa vida. Quando você cresce, você precisa de roupas novas, falando espiritualmente. E, obviamente, um crente não, literalmente, ele não vai se vestir e estar em lugares que não são apropriados, que contrastam com a sua fé. Então, quando você cresce, você precisa de roupas novas e maiores. Obviamente, o primeiro impacto do tempo tem a ver com a idade. O tempo é uma variável importante da equação do crescimento, da maturidade. Né? O tempo vai passando. O que se espera de uma criança? Que ela cresça. O que se espera de um cristão? Que ele cresça. É claro que nós temos um novo convertido, uma pessoa que chegou ontem. Ninguém vai chegar para ela, e agora não se deve fazer isso, pelo menos, né? Exigir dela uma atitude de alguém que está há muito tempo. Eu peço para se ter paciência, por exemplo, quando chega uma pessoa que por muito tempo ela vem com roupas que não são adequadas para a igreja e nem para um cristão. Porque o que não pode usar na igreja, você também não pode usar em lugar nenhum. Mas eu peço, tenha paciência. Se você for falar com essa pessoa, sua saia está muito curta, seu decote está muito avantajado, ela vai ficar chateada, ela é novinha na fé. Tenha paciência com ela. Mas vai chegar um momento que ela vai ser confrontada, ela precisa ser ensinada. Porque aquilo pode... É um reflexo de que não está crescendo dentro. Então, o tempo exige crescimento, desenvolvimento moral. E nós falamos de moralidade, nós estamos falando de princípios, de uma obediência radical à palavra de Deus. O que está escrito não é não, o que está escrito sim é sim. Nós temos que interpretar também o que Deus está exigindo de nós. Porque às vezes o que Ele está exigindo de mim agora não é está exigindo de você, mas Ele está exigindo algo de mim. E eu tenho que discernir o que é que Deus está falando comigo agora. Nós não devemos esperar, eu falo isso uma vida de uma criança, uma atitude de adulto, como também não devemos esperar de um adulto um comportamento infantilizado. Não cabe.
Por isso que Moisés orou ainda no Salmo 92, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira a alcançar corações sábios. Moisés está clamando a Deus exatamente por sabedoria que vem pela maturidade. Então, a roupagem que tem a ver com clima tem muito a ver com estratégia. Tem estratégia que funcionou por um determinado tempo, mas que já não funciona mais. Tem coisas que lá atrás o Senhor me levou a fazer, por exemplo, ministerialmente, que hoje isso já é coisa passada. Ele não quer que eu volte lá. Isso passou. Você não pode parar no tempo. Você tem que acompanhar o que é que o mover. Vai para a passagem, toda a história do deserto, você vai ver que tem os moveres. Tem estratégia, por exemplo, que faz uma empresa dar certo, mas mata a igreja. Você tem que saber que, de repente, você quer pegar uma estratégia empresarial e aplicar na igreja, que pode matar a igreja. Para a empresa vai ser um sucesso, para a igreja vai ser um fracasso. Você vai matar a igreja. E eu fico, olha, eu vou te falar uma coisa, às vezes e eu luto, hein? Eu faço reuniões, eu entrego uma média, sem tirar a parte do jejum. Quando tem jejum, são várias outras apostilas, mas, em média, 4 apostilas, e ensino. Mas, quantas vezes já peguei pastor pegando uma coisa de fora, aquelas coisas de gente que não está fazendo nem o que ele recebeu, ele não pega o que ele recebeu. Sabe, é a história do carroção. Você vai tentar fazer ao modo dos filisteus, você vai ter problema. Você vai tentar dar uma ajudinha para a presença de Deus, você vai morrer. Lembra do carroção? Você vai ter problemas. Toda vez que eu pego alguém pegando um negócio de fora, métodos naturais, eu logo já estou vendo, o cara está sem espírito, não quer buscar a verdade, ele não quer se encher da coisa certa, então ele fica dando uma ajudinha para a presença de Deus. Ele fica atrás de um carroção novo. Ele vai ter problema. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, a igreja do Senhor é conduzida pela palavra dele. Tem gente tentando emplacar uma estratégia negociando princípios. Mesmo que aparentemente pareça dar certo, é outra coisa que eu posso ficar aqui e posso contar. O sujeito negociou princípios. Ele passou por cima. Momentaneamente, alguns parece até que se deram bem, escaparam, parece que aquilo funcionou. Agora, mais tarde, isso vai cobrar caro. Vai cobrar caro da pessoa. Vai trazer mais prejuízos do que benefícios. É muito importante entendermos, quando falamos de estratégia, a importância da voz do púlpito. O que o Espírito está falando? A voz profética, que é a palavra que está liberando.
pela sua palavra, que veste ou desveste a igreja. Se eu falar uma coisa minha, eu vou desvestir essa igreja. Ao invés de eu vestir essa igreja com a roupagem certa, eu vou tirar. E ela vai acreditar num negócio que não vai acontecer. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e permanecer cheios. Nós precisamos da direção do Senhor. E precisamos ser o Jeremias e não o Hananias. Você pode meditar em Jeremias 28 depois, você vai ver o que aconteceu com Hananias. Jeremias estava profetizando que por 70 anos o povo ia ficar no exílio, e Hananias estava dizendo, 2 anos Deus vai quebrar o jugo de Nabucodonosor. E fez movimentos, e fez isso e aquilo. E aí o Senhor mandou o Jeremias ir lá e falar para ele, como você falou, você está enganando o povo. E é claro que o povo quer te ouvir. O povo estava prendendo o Jeremias e queria ouvir só o Hananias. Porque o Hananias só falava de vitória. E Deus estava falando, não, vocês vão ter que se submeter ao Nabucodonosor agora, vai durar 70 anos. E ele ainda tinha dito, e chegando lá, a melhor coisa que vocês têm que fazer é construir as casas, criar seus filhos, gerar filhos, viva a vida, porque vocês provocaram isso, daqui vocês não vão sair. E aí veio a palavra para ele, você vai morrer porque você falou que não é verdade. Você leia lá, você vai ver. Jesus nos chamou para alterar a atmosfera. A atmosfera que tem que ser alterada. Importante também dizer que existe aquele tempo geral, mas também existe o tempo particular. Que a gente tem que saber. Então, Deus está falando com todo mundo, e o que Deus está falando comigo em particular? Algumas vezes, Jesus se manifestou como sendo a bonança. Outras vezes, ele se manifestou como sendo a tempestade. No mar da Galileia, ali em missão, com seus discípulos, indo para Gadara, em direção àquele endemoniado, Jesus foi a bonança. A tempestade, ele cessou e, enfim, ele dominou. E aí é aquela história, a tempestade que você domina, que você descansa, você domina. Jesus estava descansando. Ele estava descansando ali. E aquele povo já falando de morte. No templo, diante da normalização da passividade espiritual corrupta, porque você vai ver ali uma passividade espiritual corrupta, onde os religiosos estavam negociando a salvação. Jesus foi a tempestade, e ele derrubou as mesas. Ele trouxe a tempestade no templo. Ele trouxe mudanças ali. Ele deixou claro que aquilo não podia mais acontecer. Deus sabe como abalar as coisas, queridos, que precisam ser abaladas. E é por isso que é muito importante esse alinhamento. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram?
nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Não tomem cuidado, mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, o tanto que esse povo ainda estava quem, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Em Marcos, ele ainda coloca Herodes. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então, aqui ele fala de um fermento espiritual e do fermento político da época. Então, nós precisamos estar totalmente alinhados ao coração de Deus. Por isso, devemos nos preocupar em relação ao crescimento espiritual, de discernimento, buscar discernimento, como Jesus nos alerta nesse texto aqui que nós lemos. Ele fala para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com a multiplicação da religiosidade que conspira contra a dependência de Deus e cuidado com a contaminação política, que Marcos aponta aqui também. Observe que tanto a religiosidade e o sistema político podem nos contaminar. E nós sempre teremos essas duas coisas, estaremos envolvidos de alguma maneira nessas duas coisas. E é fermento de lá e de cá. A teologia de hoje, a religiosidade que está aí, a cada dia, está deixando o povo e muitos abraçando uma teologia onde ele não tem que ter compromisso, a porta está cada vez mais larga, um sistema político corrupto, que se você ficar, vai para lá, vem para cá, você vai se perder, é um fermento. Você vai encher seu coração de amargura, e você vai se perder de Deus. O povo de Deus se posiciona com firmeza, mas baseado nos valores e princípios do reino. Uma boa ideia não significa nada se ela não for fundamentada em princípios e valores do reino. Uma pessoa pode chegar para você e te apresentar a melhor ideia do mundo, mas ela tem que estar fundamentada. Então, Jesus falou dos dois como existentes, mas nós precisamos de discernimento e, acima de tudo, depender de Deus. O Senhor precisa ser a nossa prioridade. É importante também entendermos que o discernimento do tempo carrega provas, carrega testes. A principal prova, por exemplo, do ministério de João Batista veio ali com a sua prisão. Foi a pior, onde ele chegou a questionar se o Senhor realmente era o Cristo. Existem cárceres, testes, que podem nos levar a duvidar daquilo que um dia nós tivemos absoluta certeza. Porque lembra que ele adorou o Senhor no ventre da mãe dele? Lembra que quando Jesus chegou, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E agora, quando ele está preso, aquilo foi tão desafiador para ele, que ele manda perguntar, és tu mesmo ou precisamos esperar por outro? Você vê que se você não se mantiver firme no Senhor, um teste pode te levar a duvidar de coisas que você antes tinha absoluta certeza. E você pode se perder. Quando olhamos para as Escrituras, tem o tempo do Egito,
o tempo do deserto, o tempo de Canaã, da conquista da terra prometida. Tem tempos e tempos. Todos esses tempos envolveram testes, provas que foram determinando como seria o futuro de Israel. Por quê? Porque como eles responderam a esses testes. Foi como eles responderam. Falamos muito nos últimos tempos. Mas a questão não é apenas os últimos tempos, e sim todos os tempos. Que a gente caminha, tudo mostra, os sinais mostram que muita coisa, muitos sinais apontam sim para o final. Tá, mas eu tenho esse tempo, eu tenho hoje. O que eu estou fazendo hoje? Como a palavra está me afetando? Quais as decisões que eu estou tomando? Deus sempre está em movimento, queridos. Os moveres estão acontecendo, mas muitos não discernem. E muitas vezes não entendemos que muito do que Ele está fazendo depende do nosso protagonismo, mas alguns não querem ser protagonistas, não querem tomar a dianteira. Não querem estar onde devem estar. Para manter-se conectado com Deus é necessário cultivar o seu relacionamento com Ele, que nós falamos bastante ainda cedo sobre se aproximar dEle. Por isso precisamos ouvir o que o Espírito está dizendo agora, para que estejamos preparados, entender o momento espiritual, é se preparar e agir em conformidade com Ele. Jesus respondeu de forma rápida, objetiva e ríspida aos fariseus e saduceus, dizendo que nenhum sinal seria dado àquela geração incrédula, aquela geração de pessoas cheias de si mesmas, gente intransigente em relação aos seus pecados, que não queriam mudar. A verdadeira adoração é morrer para si mesmo, para beber do cálice da vontade de Deus. A gente costumava achar que adoração era a música mais lenta. Não, adoração é sacrifício, é entrega. Também uma coisa importante sobre os sinais dos tempos é que para todo propósito há um tempo e um modo. Então, para aquele tempo vai exigir um modo de agir, que precisam ser discernidos. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo, a hora e a maneira certa de agir. Esse é o princípio de ciclos. Ao mesmo tempo que as coisas estão em constante mudança, elas tendem a se repetir também. Veja, existe o ciclo do dia e da noite. Ou seja, a vida demanda uma harmonia entre trabalho e descanso. A hora de trabalhar é de trabalhar, mas quando chega a hora de descansar, se você não descansar, você não vai dar conta de ter um bom rendimento. O ciclo da semana, que seria o ciclo da criação, onde você avalia a sua produtividade, como você produziu naquela semana. A Bíblia fala sobre ciclo do mês, que é o ciclo da lua, as 4 fases, as 4 luas que determinam as marés, o ciclo do ano, as 4 estações.
Existe o ciclo virtuoso, piedoso da obediência. E também o ciclo destrutivo da iniquidade. A gente já sabe onde vai dar. Você vê uma pessoa que ela se jogou em Deus, ela está naquele ciclo piedoso de obediência. Você sabe o que ela vai colher, você sabe como vai ser o ano dela. Como você também já sabe. Quando aquela pessoa entra naquele ciclo, onde Deus não é a prioridade, é aquela coisa que vai destruindo com ela. Assim como o perdão e a obediência geram ondas de avivamento e santidade que se projetam no futuro, um futuro promissor, um futuro abençoado, o pecado também gera ondas de destruição e sofrimento. Quando você se submete a Deus, você imediatamente, isso vai gerar tantas bênçãos para a sua vida, mas quando você cede para a sua carne, isso vai gerar perdas, dores. Aquilo que é, já foi. O que está acontecendo aqui, um dia já aconteceu. O que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Esse é um ponto muito importante. E Deus pede conta do que passou. Então, tem coisas que podem, ao longo da história, você vê, de tempos em tempo, uma coisa que já aconteceu, acontece de novo. Aquilo volta. Mas o ponto principal que eu tenho que pegar é Deus investigará o passado. Deus pede conta do que passou. Ou seja, daqui a pouco esse dia é passado. Mas ele ainda afetará a minha vida. Porque o que eu plantei hoje vai repercutir depois. Como eu venho plantando desde o início do ano. Deus vai investigar. A amargura transforma a pessoa no seu agressor. Quem não perdoa, repete. Já falei isso, vou repetir. Quem não perdoa, repete. E a vida da pessoa vira uma repetição de tragédias. Toda pessoa amargurada, ela está agredindo a própria vida dela. Tempo é sinônimo de oportunidade e posicionamento. O que eu falei? E posicionamento. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. É o que está escrito. Aqui em Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. Tempo de nascer e morrer. Ou seja, o conceito bíblico de renovação está ligado com ressurreição. Para ressuscitar, tem que estar morto. Como é que eu morro para mim mesma e eu ressuscito em Cristo? Eu sou vivificada em Cristo. A morte para si nos faz ressurgir em Cristo. Alguns querem viver o sobrenatural sem morrer para si mesmos. Tem tempo de morrer. Tem tempo de nascerem. Tem tempo de morrer e tempo de nascer. E aí você tem que levar. Se você não morreu para si mesmo, você não nasceu para Cristo. O drama da ressurreição é morte. Não tem ressurreição sem morte. E o caminho do altar, oferecer-se em sacrifício vivo no altar do Senhor. Para eu ressuscitar como nova criatura, eu preciso morrer. Eu tenho que tomar o caminho do altar. Eu tenho que me oferecer no altar do Senhor em sacrifício vivo. É aquele momento que eu vou ter que dizer não para muitas coisas que eu ainda tenho dito sim, que o Senhor está dizendo não, 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 não. Isso não pode continuar. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Óbvio que nós gostamos do segundo, do Romanos 8:37. A gente costuma pular o 36. É verdade, eu já pulei. Não quero esse aqui. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí o 37 diz o quê? Eu choro ou dou risada? Eu choro, né? É motivo para chorar, não é mesmo? Em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nem o seu, obreiro. Mas você não erra uma. A gente quer esse, mas ele vem para dar esse suporte. Nós vamos sair vitoriosos de absolutamente tudo. Mas nós somos destinados ao matadouro. E esse matadouro, acima de tudo, é o espiritual. É morrer. Nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Para seguir Jesus tem que morrer. Tem que morrer para si mesmo, para suas vontades, para suas opiniões, para os seus achismos. Orgulho não cabe. Questionamentos. Eu tenho que viver uma vida piedosa. Todo dia temos que morrer um pouco mais, queridos. Mais de mim tem que morrer. Mais de você tem que morrer. E mais de Cristo chegar e abundar na nossa vida. Menos Cléo e mais Cristo. Menos Murilo e mais Cristo. Menos Carol e mais Cristo. Menos Elita e mais Cristo. Você pode falar isso para você? Fala seu nome. Algumas coisas só vão nascer quando outras morrerem. E alguns crentes não entenderam isso, eles estão esperando coisas nascerem, mas tem coisas que não morreram ainda. Como que algumas coisas vão nascer se outras não morrerem? Primeiro vai ter que morrer. Para que tantas outras coisas que nós queremos venham nascer. Tem gente que está dizendo, não, eu estou esperando, e o Senhor está dizendo, eu também. Você matar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso não cabe mais. Você não pode mais falar desse jeito, você não pode mais ter esse comportamento, você não pode mais agir desse jeito. Não. Você está achando que alguns que negligenciam em casa, Deus está dizendo o quê? Tem desculpa mais para você, você sabe o que fazer. Que ainda vêm, reclamam e agem com imaturidade. O Senhor está dizendo, isso não cabe mais na sua vida. Você quer isso, você quer aquilo. Isso tem que morrer para outras coisas nascerem na sua vida. E só você que vai perder enquanto você não mata o que tem que matar. Não nasce o que tem que nascer. Você entende isso? Tempo de plantar e arrancar, ou seja, saber se alimentar de raízes, queridos. Tem tempo que a gente tem que se alimentar de raízes. Você vai ter que ir mais profundo. É preciso desplantar também. Arrancar para plantar outra coisa no lugar. Olha, talvez você plantou algumas coisas que Deus está dizendo, vai lá desplantar isso e plantar a coisa certa no lugar. Tem tempo de plantar e tempo de arrancar. E eu creio que algumas pessoas, elas estão no tempo de arrancar algumas coisas e plantar a coisa certa.
Você plantou coisas que você tem que ir lá correndo e arrancar do seu jardim, o jardim da vida. Pare e pense, a gente sempre sabe o que a gente plantou, que a gente precisa correr e arrancar depressa. Em nome de Jesus. Tempo de matar e de curar. A Bíblia fala que o que é nascido na carne gera morte. Precisa morrer. Porque carne nunca vai virar espírito. Então tem coisa que tem que morrer. Tem coisa que dá para ser curada? Dá. Falei outro dia, tem coisas que o Senhor escreveu na areia e outras na pedra. Mas tem coisa que nasceu na carne e vai morrer. Tem coisa que nasceu na carne e não adianta você insistir. Nasceu na carne, vai morrer. Se você tinha esperança de que isso ainda ia ter um jeito, se nasceu na carne, vai morrer. Esquece isso e vai para o espírito. Tem tempo de matar e tempo de curar. Tem coisa que dá para curar. Tem coisa que não dá. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Temos aqui o drama e o trauma da desconstrução. A gente não quer passar por isso aqui. É preciso desconstruir, é traumático, mas é um processo necessário. Tem padrão de liderança que precisa ser desconstruído. Tem padrões que precisam ser desconstruídos dentro da família. Tem teologia que precisa ser eliminada, desconstruída, tirada. Tem uma forma de ver que a pessoa, ela construiu com base na visão dela, que ela agora vai ter que passar pelo drama, pelo trauma da desconstrução, ela vai ter que demolir. Tem padrão de liderança que precisa ser desconstruído. Tem que ser derrubado para ser construído da maneira certa. Tem vícios ainda que estão lá em pessoas, que é uma construção, é uma fortaleza, são paradigmas que precisam ser desconstruídos. Tempo de chorar e tempo de rir, ou seja, superar os momentos difíceis, nos ajuda a voltar a rir. É não ficar, nem insistir em se demorar no sofrimento. Na amargura, saber deixar para trás o que passou. Há tempo para durar um luto, por exemplo. Então, o Senhor muitas vezes está dizendo assim, tá bom, você já chorou, tá? Dei tempo para você chorar, tá bom? Agora saia disso, vai embora. Você não vai rir se você... Eu quero meu tempo de rir, de rir. Você não vai viver seu tempo de rir se você não deixar o luto, se você não deixar a amargura, se você não deixar o que passou. Você deixa e entra. Alguns insistem em carregar. Saber deixar para trás o que passou. Tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Quanto mais você semeia com generosidade, na verdade, mais você ajunta. Quanto mais você dá, mais Deus dá a você. Para você dar. É essa a verdade. Ele dá mais para dar. Deus nos dá para dar. Deus nos dá mais para dar. Tudo que Deus nos dá é para dar. Dar, nós vamos continuar plantando. É o dom, é o talento, é o potencial que Ele nos colocou.
se Deus te deu, Deus me colocou aqui, e o que Ele me dá é para levar adiante. Mas se Deus te colocou em negócios, em empresas, esse é o seu dom, você tem o dom de ganhar dinheiro, de abrir negócios, de crescer, exatamente para isso. Ele te deu esse dom, você deve continuar prosperando, crescendo para financiar o reino de Deus, que eu falei um pouco na parte da manhã. Tempo de guardar e tempo de dispensar, ou seja, jogar fora. Há coisas que são necessárias apenas por um tempo. Há coisas que temos que saber nos desgarrar, soltar. Você tem que soltar. Solta. Desagarra. Solta. Tem que soltar. Nos desprender é a palavra certa, melhor ela. Desprender. E às vezes a pessoa ela quer guardar o que Deus já disse, joga fora. Isso é para você jogar fora. Mas ela insiste em guardar. Até nisso, Deus até dá um tempo para nós. Ó, tá bom, você já guardou, tá, joga fora. Tem coisas que vêm na vida da gente por um tempo. E nós temos que saber que tempo é esse. Agora é tempo de eu jogar? Então joga. Tempo de rasgar e tempo de costurar. A morte de Jesus rasgou o véu do templo. E ele não pode ser costurado, foi um rasgo eterno. Tem coisa que Deus rasga na nossa vida e não adianta você tentar costurar. Foi o próprio Deus que rasgou. Que dividiu aquilo. Tempo de calar e tempo de falar. Muitos erram demais aqui. Quando precisam calar, não calam. E quando precisam falar, não falam. Falta discernimento. Em Provérbios, encontramos 2 versículos que parecem contraditórios. Um fala para não responder ao tolo, o outro manda responder o tolo. É muito importante discernir o tempo de calar e o tempo de falar. Então, grudado um no outro, não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Aí, 5. Responda ao insensato com a sua insensatez, como a sua insensatez merece. Ao contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Aí você pensa assim, e agora? É para não responder ou para responder? Depende. Depende do tempo, depende do momento, por isso que você precisa ter discernimento. Tem momento que Deus está dizendo para você, cala. Você sente, o Espírito está dizendo... Tem momento que Deus diz, agora vai, meu filho, pode ir com tudo. Manda ver. É hora do confronto. Aí você tem que confrontar. E mostrar, é isso, 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 isso. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Quem ama de verdade corrige. A Bíblia fala que fiéis são as feridas feitas por aqueles que amam. O pai corrige o filho a quem ama. Então tem o tempo de amar, o tempo de aborrecer. Você tem momentos que você vai ter que ser mais firme, principalmente quando uma criança ensina um menino. Se você não corrige esse menino, se você não coloca a coisa certa dentro dele, vai chegar um momento que você não vai ter mais voz para isso. Vai ser tarde. Então a gente tem que saber o tempo em que nós estamos para tomar as devidas as decisões corretas, estarmos onde devemos estar.
Tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia fala que os reis saíam à guerra. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Muitas vezes o preço de uma paz sustentável, o preço da liberdade será a guerra. Não vai ter como. A Bíblia está dizendo que tem tempo de guerra, tem tempo de paz. Veja que Josué entrou na terra e precisou guerrear para conquistá-la e a terra, então, ter paz. Tem tempo que é guerra. Mas eu não chego no tempo da paz sem enfrentar as guerras. Eu quero uma paz sem os devidos enfrentamentos. Qual ciclo, qual fase você está? Tem gente que ainda está no alicerce da vida, crescendo para baixo. Você não vê nada aqui fora, mas lá dentro tem raízes se aprofundando. Tem gente que já está no alto, no telhado, abrigando a muitos outros. Já está num outro nível. Tem gente na segunda-feira. Tem gente no sábado, já no seu descanso. Cada pessoa está num momento específico. Isso é muito importante ser considerado ao lidarmos com as pessoas, porque também, se você não tiver discernimento e der a uma pessoa o que não é, o que Deus não tem para ela naquele momento, você acaba pegando problemas. O tempo tem o poder de fazer mudanças inacreditáveis, queridos. Por isso precisa ser discernido. Vemos com frequência transferências de riquezas, o empregado que virou patrão, a estéril cheia de filhos, o desabrigado abrigando a muitos. Exatamente, o tempo pode trazer muitas mudanças. Eu já vi o patrão virar empregado do empregado que virou patrão dele. A riqueza do Egito foi transferida para Israel. Num tempo, Israel é escravo. No outro, mais rico e poderoso que o seu inimigo. José é um exemplo de quem passou por um processo duro e foi altamente honrado e promovido. E passou a governar uma nação e, consequentemente, todos que um dia estiveram acima dele. Já vimos grandes jogadores acabarem no banco. Queridos, o sinal é Jesus. O sinal tem muito a ver com a sua conexão com Ele. Como é que uma pessoa vai querer discernir os sinais se ela não tem intimidade? O aleijado do tanque de Betesda estava tão preso à tradição que ele não conseguiu ver que o anjo que movia as águas estava diante dele. Jesus estava ali. Ele já estava ali por 38 anos e os moveres aconteceram durante os 38 anos. E ele não saiu do lugar. Ele não aproveitou o Cronos, ou seja, no tempo natural, para ir chegando mais perto. Quando chegou o Kairós, que era o tempo de Deus, o momento que as águas eram agitadas, ele não conseguia entrar, porque ele não se preparava para aquilo. E aí ele estava amargurado, ressentido. Então, assim, ele não saiu do lugar, nada mudou na vida dele. Agora, dessa vez, o Senhor estava ali, diante dele, em carne e osso, e ele quase, leia o texto, você vai ver, ele quase perdeu uma grande oportunidade. Porque ele não se preparava, ele não discernia nada.
Ele foi se enchendo de incredulidade e foi perdendo todos os moveres e oportunidades. O sinal é Jesus. É necessário, ele diz, que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E depois que Jesus disse essas palavras, aqui em João 9, 4, 5, como sinal ele cura um cego de nascença. Quer dizer, vocês precisam discernir. Vocês precisam discernir. Chegou a hora de ver. Eu vejo o Senhor insistindo com pessoas que não viram a vida inteira e chegou a hora de ver. Ou pessoas que estão andando numa luz muito fraquinha. De novo, Jesus é o sinal. Jesus é a luz do dia, Jesus é o sábado, Jesus é a lua nova, Jesus é o ano do jubileu. Tudo isso é Jesus. Quando você estuda, você vê que está tudo apontando para Jesus. Jesus é o 7º ano, quando o escravo é liberto. Jesus é o Kairos, o tempo de Deus para nós. Nós temos a oportunidade, andando com Jesus, olhando para Jesus, mudar a nossa vida. É estando em Jesus que discernimos, avançamos, crescemos. No texto que nós lemos, os religiosos estavam pedindo um sinal, ao sinal. O sinal estava ali na frente deles. E eles não reconheceram. O que é que está na sua frente? Qual é o sinal que está na sua frente? Você não está reconhecendo. O que é que Deus está falando, está mostrando, e você ainda está passivo, achando que alguma coisa vai acontecer, sem que você discirna, se ajuste, faça o que tem que fazer. Jesus se apresentou como maná vivo que desceu do céu. O sinal do céu estava diante deles. Essa era uma linguagem impossível de não ser compreendida por eles, pelos religiosos, que conheciam as escrituras de cor. Tem coisas que muitos já ouviram diversas vezes, não tem como não entender. Quando Jesus veio, ele não apenas dividiu a história do mundo, como ele tornou-se a pedra de tropeço para qualquer pessoa, religião ou religiosos que o rejeitam. Quem rejeita o Senhor, a vontade dele, ele se torna uma pedra de tropeço na vida da pessoa. O discernimento do tempo demanda estar aberto a ouvir o que o Espírito diz. Orar pedindo ser preenchido pelo Espírito mais e mais, andar em Espírito. É você pedir, Senhor, e orar. É a oração, põe luz nas minhas trevas. Me ajuda a compreender. Eu tenho te dado uma quantidade de luz bem maior, mas se você não ouvir, não receber, vou repetir, cada um anda na luz que recebeu. Os 3 anos e meio sem chuva, determinados pela oração de Elias, era Deus corrigindo os desvios das iniquidades do governo de Acabe e Jezabel. E eu sei que Deus está corrigindo desvios em muitas pessoas. É por isso que não está chovendo. Por isso uma seca. E não vai mudar do nada. Tem que haver uma correção de rota, de desvios. Tem que entender o tempo que está. Aquele tempo foi aquele tempo que funcionou naquele tempo. Talvez não funcione agora. Porque quando Deus está te puxando para um nível mais alto, você não vai resolver da mesma maneira. Muitas vezes, você se viciou tanto que você resolve de um jeito. E Deus está dizendo, não,
Agora eu quero mais do que isso. Para concluir, depois da restauração do altar e a chuva veio e foi uma chuva poderosa, é muito importante termos a previsão do Kairos, perceber qual é o tempo de Deus para nós. O que está acontecendo, as decisões estão sendo tomadas aí, o que Deus está exigindo de nós agora. O que Ele está mostrando para nós, que tipo de céu está se formando, o avermelhado e sombrio, ou um céu de tempestade, ou um céu azul com sol iluminado. Qual é o céu que está se formando? É momento, é tempo de discernir o tempo, de discernir o deserto, de sair da omissão, da passividade, vencer tentações, ser prudente, alinhar-se à vontade de Deus radicalmente, amar Jesus verdadeiramente, busque diligentemente discernir a palavra do Senhor para a sua vida e alinhe-se responsavelmente, corajosamente com ela. Entenda essa palavra e dê a resposta. E se você disser, não, eu não estou entendendo, ore ao Senhor e Ele te dará o discernimento. Volte a ouvi-la. Enquanto você ouve, não tem como o Espírito não discernir, não dar a você clareza, ampliar a sua luz, porque a palavra amplia a nossa luz. Amém?